Bom dia, povo de Deus, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sebastião Oliveira, vocês já me conhecem. Estou aqui para passar mais um texto bíblico e um breve comentário sobre o mesmo. A palavra de Deus em Daniel capítulo 6, versículo 25 ao 27, a palavra de Deus diz o seguinte: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que mora em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, é para sempre e permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel dos leões. Irmãos, a palavra de Deus, essa foi a palavra que eu li nessa manhã, na segunda oração minha do dia. E agora eu fico aqui, eu tenho que fazer um breve comentário da palavra, porque o vídeo não pode ficar longo, até porque eu estou no local do trabalho. Mas o que eu gostaria de frisar nisso aqui é sobre o reconhecimento de Deus por um rei. O poder mais alto de um reino é o rei. E o rei Dário, ele, quando assumiu o trono do seu pai, ele já tinha ali, que era muito respeitado, Daniel e os seus dois companheiros. Quando era quatro, né? Quatro, e os três companheiros, porque era Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Então eles tinham entrado naquele reino, aquele rei entrou já com eles ali. Mas ele não respeitava, geralmente faz as mudanças com troca de reino, e ele não tinha muito respeito como o pai dele tinha por Daniel. E ele mandou que fizesse um decreto, foi feito um decreto a pedido dos seus súditos. E naquele decreto, todo homem que orasse e adorasse outro Deus que não fosse o Deus daquele reino, seria jogado na cova dos leões. Daniel foi encontrado orando e eles, contrariando o decreto do rei, eles conseguiram convencer o rei de que fizesse aquele decreto, já pensando em destruir Daniel. Às vezes a pessoa faz a coisa pensando em destruir. Mas Deus é especialista em fazer o bem se transformar, ou seja, fazer o mal se transformar em bem e fazer o bem triunfar sobre o mal. Então, Daniel foi jogado na cova dos leões segundo a ordem de Dário. Mas os leões não conseguiram comer a carne de Daniel. Os leões não conseguiram comer Daniel. Eu costumo dizer que Daniel não tinha cheiro de carne. Leão gosta de carne, Daniel não tinha cheiro de carne. Ele tinha a suavidade de Deus na sua vida. Suavidade do Espírito e o aroma da presença do Senhor na sua vida. O anjo do Senhor não deixou que os leões comessem Daniel.
E quando Daniel foi tirado da cova dos leões, então ele foi colocado, foi chamado perante o rei. E o rei escreveu um decreto que diz, o rei Dário escreveu um decreto dizendo a todo o povo de diferentes línguas, de toda a terra, dizendo a paz vos seja multiplicada. Quem não obedecesse, perdia a paz. Às vezes a paz deixa de acontecer na sua vida, na minha vida, porque nós deixamos de obedecer ao Senhor. A consequência vem. Mas o rei manda e diz, da minha parte é feito um decreto, que todos os povos, todo o domínio, todos os homens do meu domínio, tremam e temam perante o Deus de Daniel. Tremer e temer. É ter medo e respeito. Tremer é ter medo. Temer não é ter medo, é respeitar. Tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, é para sempre e permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. É até o fim. Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. A palavra de Deus diz, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos, o meu povo não será destruído. Nós ainda reinamos, pregamos a palavra, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Com Israel, ele cumpriu sempre essa palavra. Entra numa guerra parecendo que está sendo destruído. É o menor reino. Entra sendo destruído. Para ser destruído. Mas de repente Deus vira o jogo e Daniel vence. Porque Deus está no negócio. Se Deus estiver nos negócios da sua vida, e ele tem que estar, porque a palavra de Deus, Jesus falou, eu e o Pai viremos para ele, faremos nele morada. Se Deus mora em você, quem tocar em você, toca em Deus. Quem levantar contra você, tem que ir levantando contra Deus, porque você é obediente, sincero perante a palavra do Senhor. Daniel alcançou favor diante de Deus porque era fiel e obediente. E a palavra de Deus disse que o rei falou que o reino de Deus era um Deus vivo, para sempre e permanente, e o seu reino não pode destruir, o seu domínio é até o fim. E a palavra de Deus diz que aquele rei, naquele momento, ele fez uma declaração. O rei testemunhou. Ele disse, ele livra e salva. Ele livra e salva. Foi o rei que falou. E opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel dos leões. Fechou na minha Bíblia. Eu quero dizer para você. Você serve esse Deus, eu sirvo esse Deus, nós servimos esse Deus. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas. Quando tudo não tiver mais jeito, aparentemente você foi jogado na cova dos leões. Ninguém pode te livrar mais? Ninguém pode socorrer? Tem um hino que diz, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não cessarão, não falharão. Quando todo mundo não puder fazer mais nada por você, Deus continua fazendo. E mesmo quem fizer por você, deve glorificar a Deus porque foi Deus que usou para fazer. Nem só você agradecer a Deus, mas quem foi convocado por Deus para te socorrer, porque o justo não mendiga o pão. Por que o justo não mendiga o pão? Porque Deus tem servos fiéis e obedientes para socorrer o justo para ele não precisar mendigar. O justo passa necessidade também, mas não mendiga. Porque Deus usa aqueles que ele confia. Porque assim como você confia em Deus, Deus confia em você. Confiança deve ser mútua. Você confia em Deus, ele confia em você. Se você não confia em Deus, ele não pode confiar em você. Então, irmão, toma posse dessa bênção agora, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sebastião Oliveira e eu profetizo milagre na sua vida. Operação de maravilha. Porque Deus é Deus tremendo. É Senhor dos céus e da terra. Ele é soberano. Ele é Deus sobre céus e terra.
Ele opera sinais e maravilhas. Não foi dito somente pelos profetas, mas o rei Dário assumiu. O rei Dário entendeu isto. Será que o rei Dário pôde entender isso e eu não vou poder entender? Você não vai poder entender? Claro que vamos entender. Vamos declarar, ou seja, dependência. Vamos declarar dependência total de Deus, independente de qualquer circunstância. Nenhuma circunstância pode abalar a sua fé. Nenhuma circunstância pode abalar a minha fé. Vamos continuar. Se Deus operar, Ele é Deus. Se Ele não operar, Ele é Deus. Mas eu tenho certeza que Deus tem um milagre para você. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e paz da parte de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre este irmão que chegou até neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.